Vamos lá, dê palpite você também, Sidney. Tá. Que você lê pouca ficção, né? Você até lê, mas lê pouca ficção. Mas você assiste muito filme, então você, né? Esse lance dos 3 atos funciona muito em filme também. O pessoal usa muito. É extremamente eficiente, né? É por isso que é um método. É uma estrutura, tá, gente? Não é a única, existem outras estruturas. Por exemplo, a jornada do herói, por exemplo, o círculo não sei de quem. Quer dizer, tem outras estruturas que o pessoal propõe aí que ajude a escrever uma ficção. Os 3 atos não necessariamente precisam ser 3 atos, né? Tem gente que usa 4, que usa 5, não tem problema. Tem gente que usa um só, por exemplo, para conto, você pode ir direto para o que seria o segundo ato, né? Você vai segundo ato, clímax e the end. Não tem mais. O conto pode ser uma versão bem resumida disso. Mas os 3 atos têm a sua utilidade, então acho que vale a gente entender. Quem quiser comentar se está usando, se já usou, se achou legal, diga aí, por favor. Então, o que quer dizer isso? Os 3 atos são uma estrutura antiquíssima, né? Como alguém aí já observou, Aristóteles aqui pensou nisso. E é o seguinte, então, a gente no começo da história, a gente tem o que seria a situação. Então, a gente entende qual é o mundo em que o personagem está, o protagonista, o que ele faz da vida, o que ele faz, qual é a situação dele ou dela naquele momento, né? E a gente tem, ainda nesse primeiro ato, junto com essa apresentação, hoje em dia é melhor você não enrolar muito na apresentação, né? Não ficar em grandes explicações, quem é, quem não é, como é aquele mundo, como é a rotina. É melhor já começar com um incidente que começa a atrapalhar essa vida do personagem. Então, a gente no ato 1, a gente tem uma coisa que vem perturbar o protagonista ou a protagonista, ou exacerbar a crise pela qual essa pessoa está passando. Pode ser uma crise mental, emocional, física, profissional, pode ser o que for, né? Nada impede, inclusive, de ser 2, né? Sei lá, o sujeito está deprimido com o trabalho e aí o chefe ameaça demitir, né? O sujeito está com pouco dinheiro e de repente descobre que o amigo que podia emprestar o dinheiro foi assassinado. A paz relativa da situação inicial é perturbada por um incidente. E o que a gente sempre indica é, quanto mais rápido for esse incidente, quanto mais no início, tanto melhor. Ou seja, personagem em paz, vivendo, almoço de Páscoa no domingo, essas coisas, não, tá, gente? Muito pouco. Já começa o primeiro parágrafo com o pau comendo, né? É melhor, e assim, você pode misturar o incidente vir tirar da boa vida, de vez em quando a pessoa lembrar, meu Deus, que saudade que eu tenho, mas já tá sendo perturbado. E é tradição, não precisa seguir, né? Mas é tradição que o herói ou a heroína, né, o protagonista, resista. Como bom ser humano, ninguém gosta de ser arrancado de sua rotina. Então, né, a pessoa vai com os 4 patinhas arrastando, né? Vai a contragosto, em geral, por um incidente que seja ele interno ou externo, tá, gente? Falta de dinheiro, alguém morreu, precisa, obrigado a fazer um trabalho fora da cidade, sei lá. Escolha aí o que você quer como incidente para tirar o seu personagem. Aliás, vocês podem dizer qual é o incidente dos vossos personagens. E aquele personagem, a contragosto, é obrigado a sair da sua
ali, de onde ele estava. A sua rotina, o seu mundo, o seu trabalho, o seu mundo inicial. Quem viu Matrix deve lembrar do momento das pílulas, né? Pílula vermelha ou pílula azul. Esse é o fim do primeiro ato, né? Quando o Neo tem a escolha, ele sabe que o mundo tá esquisito, ele já teve um contato com uma gente ali que vem dizer para ele que as coisas realmente não são como parece. Ele sabe que tem uma coisa bem estranha acontecendo, já deu umas correrias, mas aí ele chega aquele momento que... Como é que chama aquele cara? Morpheus, né? Uhum. Que oferece pílula vermelha ou pílula azul. Pílula vermelha vai cair no mundo. Gente, quer saber o que é fim do primeiro ato? Lembra disso, pílula vermelha, né? Então, depois que o Neo toma a pílula vermelha, ferrou, não tem volta. Que é um jeito interessante de vocês imaginarem o fim do primeiro ato. Ou seja, o herói, a heroína, o protagonista é obrigado a passar quase por um portal, né? Do qual não tem volta. Entrou, e pode ser mental, pode ser emocional, tá, gente? Num romance, de repente se declarou para outra pessoa, foi lá e tentou alguma coisa, né? Contou para alguém, sei lá. Né? Se for uma coisa, né, uma coisa mental, de repente, a pessoa chegou a uma conclusão da qual ela não vai voltar mais. Pode ser de vários jeitos, tá? Mas se você imagina em termos de aventura, é fácil visualizar, porque é isso, na aventura é físico, né? Então, tomou a pílula vermelha, bum, caiu daquele mundo lá no mundo real, que é muito diferente, né? E muito louco. E, alguém aqui comentou que correu o chat aqui, a Amanda. Ela falou aqui, eu consegui entender o ato 1 e o incidente incitante lendo o Hobbit. Para mim, o mais claro incidente incitante já feito, uma verdadeira Exatamente. O Hobbit é perfeito. Ele tá naquela vidinha lá, e aí ele vai sair pra aventura. E ele sai, o anel, ele vai embora do lado do... Como é que chama aquela a vila lá dos Hobbits? Não lembro. Não lembro mais. Condado. Ele sai, né? Então ele literalmente sai do lugar delicioso, gostosinho, da casinha dele, toda arvorezinhas. Sai dali para um mundo assustador e diferente. Exatamente, muito bem lembrado. O Hobbit é lindo. Exatamente. Muito bem, crianças. Aí começa não, já no primeiro ato, veja que a tensão é crescente, tá? A gente sempre tem que lembrar, os 3 atos, eles são uma ilustração da curva de tensão. Então, vamos lembrar sempre que toda história, toda ficção, o protagonista tem que ter problema. Problema. E em ordem crescente. Então, depois que o protagonista se enfiou na aventura, ou seja, engoliu a pílula vermelha, saiu do condado, né, botou o pé na estrada, resolveu investigar o crime, resolveu fazer sei lá o quê, que botou ele ou ela na trilha de tentar chegar ao que precisa, começam a acontecer mais problemas. Então, é uma curva de tensão crescente. Acontece problema, o protagonista tenta resolver. Nesse momento, no segundo ato, podem entrar mais ajudantes, podem acontecer histórias paralelas, mas é que a vida do protagonista vai se complicando. Então, mais um obstáculo, fica mais complicado, ele achou que era de um jeito, não é, fica mais difícil ainda. Então, a tensão aumenta. Lembra? Curva, tensão, problemas. Ó, tem uma dúvida aqui. Diga. O José Marques perguntando se, no começo, né, da história, se já começa no ato ou na véspera. Aí tanto faz, né, Laura? Desde que chega... Tanto faz, mas é legal não passar um longo tempo explicando a rotina, porque a rotina... a menos que seja uma rotina interessantíssima,
ela é chata, né? Então, a preferência, então, é começar já chegar chegando. A menos que seja no mundo de fantasia, por exemplo, de repente a rotina já é tão diferente que tudo bem, você dá uma explicadinha ali, como é o dia do seu protagonista, se é tudo super esquisito, super diferente, vai lá. Né? Eu lembro um livro que eu já comentei aqui, de um sujeito que acorda a cada dia num corpo. Então, como o dia a dia dele, a rotina dele já é esdrúxula pra caramba, então o primeiro ato, explicar como é um dia dele, já vale, porque é estranhíssimo, né? Ele acorda no corpo de uma pessoa que ele nem sabe o que é. A Daniele mandou uma boa aqui, hein? Começa com a desgraça para ter graça. É isso aí. Exatamente. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.